agora sim. Tá. Ó, vamos terminar de falar sobre visão. Também vou falar um pouco sobre imagens, algumas coisas que eu não falei muito, vou falar um pouquinho hoje. E sobre os defeitos de visão, de óculos, o tipo de óculos que a gente usa e tal. Revisão geral. Lá na primeira aula, a gente falou sobre como a gente vai estudar ótica, que é o estudo da luz, e o estudo de como a luz se propaga, como que a gente vê imagens e tal, olhando segundo os princípios de propagação da luz em meios transparentes, que é tipo o ar, a água, o vácuo, o vidro. Então, como é que a luz propaga dentro desses meios? Aí, esses são os princípios de como a luz propaga dentro desses meios. Ela se propaga em linha reta, os raios de luz se propagam em linha reta, eles são independentes, e o caminho dos raios é reversível. Isso quer dizer que se um raio de luz consegue percorrer um caminho de um ponto A até um ponto B, então ele também consegue percorrer o caminho de volta. E aí, como eu sempre falo, esse é o motivo pelo qual toda vez que você consegue ver alguém no espelho, você consegue ver a imagem de uma outra pessoa no espelho, essa pessoa também consegue ver a sua imagem. Porque o raio de luz que vai de você até ela também é possível dela até você. Então você vê, né? Você vê a pessoa e a pessoa te vê. Beleza. Aí a gente viu que existem os fenômenos ópticos. Então, os princípios de propagação são as leis que regem como que a luz propaga dentro de um meio que seja homogêneo e transparente. Eu já fiz como se fosse um caderninho aqui para vocês, tá? E quando a luz muda de meio, ou seja, ela vai da água para o vidro, do ar para a água, do ar para o vidro, do vidro para a água, são as principais coisas transparentes que a gente costuma ver, né? Quando ela muda de meio, ela pode sofrer 3 fenômenos ópticos. O primeiro é a reflexão. Reflexão é o que a gente vê nos espelhos. Então, quando a luz bate no espelho, ela vai numa direção e ela é refletida. E existe uma regra da reflexão que diz que se você traçar a linha normal aqui, a linha que faz 90 graus com a superfície, se você tiver essa linha, então vai acontecer sempre de o ângulo de incidência, por exemplo, 30 graus, vai ser igual ao ângulo de reflexão, 30 graus. Toda vez que o espelho for plano. Então, toda vez que você tem um espelho plano, isso acontece. Ou qualquer superfície plana. Então, você tem a água aqui e o ar aqui em cima. Você vai poder ter reflexão na água, do mesmo jeito que tem no espelho. A luz também pode ser transmitida e sofrer refração, que é quando ela muda a direção que ela estava indo um pouquinho, ela vai mais assim para baixo, não tão exageradamente, mas ela muda a direção, refração. Então, ela atravessa o meio, mas ela muda de direção. Isso é a refração. E, por último, a absorção, que é parte da energia absorvida pela água para aumentar a temperatura da água mesmo, ou do meio, né, que for. Então, a gente tem reflexão, refração e absorção. Ao longo das aulas, a gente viu quais os outros fenômenos são explicados por esses efeitos, né, por essas coisas. Então, o fato de que a luz se propaga em linha reta explica como é que se formam imagens e como é que se formam sombras e penumbras. A gente viu lá que tinha a câmara escura, né? Que se você fizer um buraquinho numa caixa e colocar um papel manteiga aqui atrás dela, você vai ver a imagem formada do que está aqui na frente de cabeça para baixo. Isso acontece só porque a luz se propaga em linha reta, os raios de luz. E aí dá esse efeito. Sombras, penumbras, eclipse, tudo acontece porque a luz anda em linha reta. A reflexão explica principalmente os espelhos, tanto espelhos retos quanto espelhos que são curvos. Então, a gente tem espelho côncavo, espelho convexo, que a gente vai ver um pouquinho hoje. E refração. A refração explica lentes, que são pedaços de vidro ou de acrílico ou de outros materiais transparentes. E ela explica como que as lentes mudam a luz de direção. Explica a formação do arco-íris e a dispersão em cores em geral, né?
Então, o fato de que existe uma refração diferente para cada cor foi o que fez Newton descobrir que a luz branca é composta de luz de várias cores. E a absorção, junto com a reflexão, explica a cor dos objetos, que a cor de um objeto é a cor que ele não absorve, a cor de luz que ele não absorve. Então, ele absorve todas as outras cores e reflete a cor dele. Se eu vejo que um objeto é laranja, então é porque ele só reflete laranja e absorve todo o resto. A gente viu, então, cores, que foi isso que eu acabei de falar. A luz tem cores e a cor da luz está relacionada com qual frequência que ela está. Então, o vermelho é uma frequência, né? O vermelho é a maior frequência de luz visível, inclusive. É tipo de frequências, ela é uma onda assim. Ou seja, tem mais ondas a cada segundo passando aí. Mais ondinhas por segundo, tá? Opa, tô vendo que minha imagem tá um pouco atrasada. Deixa eu ver. Nossa. Bom, aí a gente tem que a cor da luz está relacionada com a frequência e a cor dos objetos é isso. É a cor que os objetos não absorvem. E por último, a gente viu a visão. Então, como que a gente vê as coisas? A fonte de luz, que seja a lâmpada ou o sol, joga a luz sobre o objeto reflete luz e a luz chega até o nosso olho. No nosso olho existe a córnea e o cristalino. Os dois juntos funcionam como uma lente que projeta uma imagem no fundo do nosso olho, que é a retina, bem aqui. E aí, essa imagem é interpretada por células que vivem aqui, que a gente chama de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes, que a gente viu lá, fotorreceptoras. E elas transformam a imagem em pulsos elétricos, que é assim que nosso cérebro entende as coisas, com pulsos elétricos, manda pelo nervo óptico que fica aqui embaixo, manda lá para o nosso cérebro, e nosso cérebro vai e interpreta de novo a imagem. Tá? Então, alguma dúvida sobre isso daqui em geral? Vocês têm alguma pergunta sobre esses assuntos em geral? Isso daqui é um resumão das últimas 3 aulas. Tá tudo bem? Sim. Opa. Ok. Tá bom. Vamos lá. Então, seguindo. Vamos falar... Opa. Uai, sou. Eu repeti aqui. Tá. Era porque isso aqui eu vou apagar. Vamos falar um pouquinho sobre formação de imagem, já que tem uma imagem que fica formada, que forma na parte de trás, né, na retina do nosso olho. Como é que forma essa imagem, né? O que é a formação de uma imagem? O que é uma imagem? Uma imagem, gente. Olha aí, a Letícia, falam que nós vemos tudo de cabeça para baixo, é por causa da córnea, se não me engano. Vemos perfeitamente. Isso. Então, a gente, o que tem aqui, né? Eu mostrei aqui essa imagem do olho. A córnea está aqui e essa lente aqui joga a luz nela, né? A imagem que forma aqui atrás, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. E aí, ela fica de cabeça para baixo mesmo e só o nosso cérebro que interpreta. Quando ele reinterpreta, ele coloca de cabeça para cima, normal. Então, a imagem que é formada no nosso olho mesmo, ela é de cabeça para baixo. Então, por isso você deve ter ouvido que a gente vê as coisas de cabeça para baixo. Então, a gente já falou um pouquinho de espelho, né? Inclusive de espelho plano, principalmente. Mas como é que acontece? O que é formação de imagem? A gente não filosofou muito sobre isso. Porque você tem uma fontezinha de luz aqui. O que é uma imagem desse objeto, certo? Uma imagem disso é quando, de algum jeito,
os raios de luz que saem desse ponto, todos eles, por algum processo, se encontram de novo no mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu colocar uma lente convergente aqui, tá? Deixa eu apagar esse raiozinho aqui. Se eu botar uma lente convergente aqui, a luz vai dobrar aqui e tal. E aí, esses raios vão se encontrar aqui de novo. Então, a luz saiu daqui, veio para cá e se encontrou aqui de novo. Quer dizer que a imagem desse pontinho único aqui da vela, desse ponto, está sendo formada bem aqui. Isso é uma imagem real. Por quê? Porque é o encontro dos raios de luz de verdade. Então, eu desenhei só 2 aqui, mas na verdade tem infinitos, né? E eles estão todos se encontrando no mesmo lugar. Basta a gente desenhar 2 para saber onde que todos se encontram. Porque todos se encontram no mesmo lugar. Então, normalmente a gente só desenha 2. E aí o resto da vela vai ter outra cor, vai ter outros desvios aqui e vai acabar vindo para cá também e vai formar a imagem inteira. O que eu estou falando? Essa imagem aqui ela é real, porque se você colocar um pedaço de papel aqui, você vai ver a imagem totalmente se formando num pedaço de papel. Ela realmente está ali naquele lugar do espaço. Então, isso é a formação de uma imagem. É quando os raios de luz se encontram de novo, né? Os raios de luz que vieram de um objeto, de um ponto só, se encontram de novo de um ponto só com alguma coisa que aconteceu aqui no meio. E aí, tanto espelhos quanto lentes podem formar imagens, tá? E aí, eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês de imagens que são formadas por espelhos esféricos, que a gente chama. São espelhos tortos. Eles têm um côncavo, que é o encolhido, e tem o convexo, que é o que tem uma barriga. Então, esses espelhos formam uma imagem diferente do espelho plano, né? Claro. E eles formam uma imagem meio deformada. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar o vídeo. Ó. Já eu vou responder sua pergunta, Letícia, rapidinho. E aí, pessoal, tudo certo? Quero mostrar para vocês hoje. Tá todo mundo vendo? Beleza. Presta atenção. A diferença da imagem de um espelho plano para um espelho esférico. Tá aí o nosso bonequinho já do nosso outro vídeo. Os bonequinhos dando um alô. Esse espelho da esquerda é um espelho plano. Como vocês sabem, o tamanho da imagem no espelho plano é igual ao tamanho do objeto, né? E a distância que a imagem fica para dentro do espelho é a mesma distância que o objeto está fora do espelho. Aí à direita, aqui a gente tem um espelho então côncavo, tá? Percebe-se que a gente fica de cabeça para baixo, ó, né? Quando a gente está longe de um espelho côncavo, em geral, a imagem será invertida. Tá ali o nosso bonequinho, ó, invertido também. Não dá para ter muita definição, porque esse nosso espelho côncavo não é muito bom. Mas comparando com o espelho plano, olha só, o bonequinho ele tá um pouco maior, tá? Então, ó, eu posso ter uma imagem ampliada com o espelho côncavo, certo? A imagem está de cabeça para baixo, mas está maior do que a imagem do espelho plano. Se eu aproximar mais ainda, olha o que acontece. Ele não fica mais invertido, a imagem fica direita, ok? Além de ficar direita, ela fica também maior. Presta atenção no espelho plano ali, ó. No espelho plano eu tenho uma imagem que seria o tamanho do objeto, certo? Mas no espelho côncavo aqui da direita a gente tem uma imagem ampliada. Então quando a gente está bem perto do espelho a gente tem uma imagem ampliada e direita. Esse ponto é quando a gente passa do foco. Indo um pouco para trás, o que acontece? Eu tenho uma imagem ampliada, só que invertida, quando a gente está um pouco atrás do foco do espelho. E quanto mais para trás eu venho, a imagem vai diminuindo até o momento em que ela fica igual ou menor ainda do que o objeto, certo? Quando eu estou bem longe, atrás do centro de curvatura, ela fica menor. Se eu pegar esse meu espelho côncavo e virar, ele também é espelhado do outro lado, só que do outro lado ele é um espelho convexo, certo? Ó, independente da minha posição, a imagem do espelho convexo é sempre direita.
E além de ser direita, ela é sempre também menor do que o tamanho do objeto. Dá para perceber comparando com o espelho plano, que a minha imagem da direita é um pouquinho menor do que a imagem do espelho plano. Né? Quando eu estou bem perto, essa imagem é quase igual, mas continua sendo menor. Agora, como eu vou me afastando, percebe-se bastante que a imagem diminui, certo? Então a imagem em um espelho convexo é sempre menor, sempre, independente da posição, e direita. Num espelho côncavo, não. Olha só, quando eu estou perto, a imagem é ampliada e direita. Quando eu estou longe, a imagem é invertida. Beleza? Vamos tentar aqui, ó, pegar o espelho plano, juntar a imagem do plano com o convexo. A imagem do plano tá ali, a do convexo tá ali. Não dá. Tá bom, beleza então. Joinha pra vocês, inscrevam-se aí no canal. Tá. Opa! Eu até fechei aqui, menino, o negócio. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Ai, meu Deus. Tá. Agora sim. Então, gente, vocês viram aí que ele mostrou os espelhos côncavos. Um jeito mais fácil de você... Vocês estão vendo minha tela, né? Um jeito mais fácil de você ver isso em casa é com uma colher. Então, se você tiver uma colher que esteja bem polidinha, né? Isso é difícil. Realmente, essa daqui é nova, por acaso eu tenho essa colher. Mas você vai conseguir ver que a sua imagem forma de cabeça para baixo, porque isso aqui é como se fosse um espelho côncavo. Então, você vê sua imagem de cabeça para baixo, mas se você chegar muito perto, depende de quanto colher curvada. Quanto mais curvada, tem que chegar mais perto. Mas chegar bem perto, você vai ver que a imagem fica de cabeça para cima normal. E existe um pontinho específico em que não forma imagem nenhuma, que é quando passa de ser de cabeça para baixo para ser de cabeça para cima. Existe uma distância, tá? Então, se você virar o outro lado da colher, você tem um espelho côncavo. E esse espelho côncavo, você vai ver a mesma coisa que ele falou. Sua imagem está sempre menor e sempre direita. Tá. Esse espelho convexo normalmente é usado para a gente aumentar. Então, espelho de maquiagem, a gente usa o espelho côncavo é usado para aumentar as coisas. A gente usa espelho de maquiagem, espelho côncavo para aumentar nossos rostos, aqueles espelhos de oftalmologista. E o espelho convexo é o que tem a barriga. O espelho convexo é muito usado quando você precisa ter uma visão mais ampla do ambiente. Tipo, eles colocam no canto das lojas para que a câmera consiga alcançar todo o espaço de visão do ambiente, para que a câmera consiga filmar tudo, por exemplo, na loja, no ônibus, sempre tem, para evitar furto e essas coisas. Então, o espelho convexo é muito usado para isso, porque ele deixa as coisas bem pequenas, só que por causa disso ele consegue pegar mais coisa, ele vê mais coisa, pega mais um ângulo de visão, tá? Então, é isso, a gente tem isso para espelhos. E para lentes é mais ou menos parecido. Se alguém tiver muita curiosidade, eu vou colocar no Classroom depois esse vídeo aqui, em que ele explica cada motivo, tá? Que aqui a gente não tem tempo e também não precisa, não precisa, né, ter esse conhecimento detalhado aqui, mas ele explica com desenhos cada formação dessas imagens, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, cada lente na colher ali. Ele mostra tudo com os raios de luz e como é que funciona. Tá vendo? Aí ele mostra aqui, ó, como é que a gente vê essa imagem. Essa é uma imagem virtual. Então, voltando aqui na aula. Imagens, como ele mesmo estava falando, pode ser direita ou invertida, ou seja, normal ou de cabeça para baixo, maior, menor, justo, né? Ela amplia ou diminui, e também pode ser real ou virtual. Aí aqui eu queria dar uma impressão para vocês do que é real e virtual. Quando a gente estuda no espelho plano, a imagem é sempre virtual no espelho plano. Por quê? A gente vê, eu quero saber onde é que esse cara aqui está vendo a barriga dele. Ele está vendo a barriga dele lá na imagem do espelho?
como é que eu faço isso? O raio daqui, o raio de luz sai daqui, bate aqui e chega no olho dele, né? Então, a imagem do espelho, onde é que está a barriga dele, eu pego o prolongamento desse raio aqui para trás e está aqui a barriga dele na imagem do espelho. Ou seja, essa imagem aqui, ela saiu de um prolongamento de raio. Ela não saiu do próprio raio em si. Não é o raio que tá se juntando aqui, são prolongamentos, é imaginário. Então, a gente chama essa imagem virtual, porque a gente vê ela, mas se você colocar um pedaço de papel atrás do espelho, né, óbvio que não vai formar imagem nenhuma aqui, não vai projetar imagem nenhuma, porque não tem de fato, mas a gente percebe olhando para o espelho. É no mundo do espelho lá que tem. Diferente de quando a imagem é real. Numa imagem real, você vê a imagem e você consegue projetar ela no papel. Então, se você tivesse aqui olhando, né, deitado aqui olhando, ia ver a imagem do sol, ia queimar seu olho bonito, não façam isso. Mas também, se você colocar um papel aí, você de fato tem essa imagem aí, ela pode ser projetada, beleza? Então, as lentes, elas funcionam de uma forma bem parecida com os espelhos côncavos e convexos. Então, a lente convergente parece o espelho côncavo e a lente divergente parece o espelho convexo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, aqui travou meu computador de leve aqui. Então, numa lente, qual que é a diferença? Um espelho, ele mostra você, ele mostra a imagem que está atrás de você e você, né? Ele mostra o que está na frente dele. Uma lente, ela mostra através mesmo. Mas o espelho côncavo e a lente convergente são parecidos. Por quê? Apesar de que ela mostra o que está através, né? Você vê o que está através, o tipo de imagem é parecido. Por exemplo, se eu deixar uma lente convergente perto do meu olho, você está vendo aí que ela forma uma imagem maior, né? E direita. Então, você tem aí que a imagem ela é aumentada e direita. E se eu afastar, uma hora, ó, a gente tem a imagem aqui normal. Então, a gente tem a lente convergente é parecida com o espelho côncavo. E a lente divergente é parecida com o espelho convexo. Eu já mandei esse vídeo aqui para vocês. É esse aqui. Dele mostrando, porque eu não tenho uma lente divergente, eu só tenho essa lupa que é convergente. Lupa é convergente porque a gente quer aumentar as coisas e não diminuir, né? Então, lente convergente aumenta as coisas. E a lente divergente diminui, que nem o espelho convexo. Então, vamos lá. Sei que talvez esteja muito rápido, né? Mas é um conceito bem ok. Olha só. Eu sei que vocês não estão ouvindo, mas essa daqui é a lente divergente. Então, a lente divergente, ela forma uma imagem igual ao espelho convexo, que é sempre menor e amplia o ângulo de visão. É sempre uma imagem menor e direita. Só que você vê através. Você vê através dela ao invés de ver a imagem refletida, né? Você vê o que está depois dela mesmo. Enquanto que uma lente divergente, cadê? Olha aí, você vê a imagem do cara de cabeça para baixo, né? Que nem o espelho côncavo, você vê de cabeça para baixo. E também, se você chegar bem perto, vai ficar de cabeça para cima e aumentada. Beleza? Então, aqui, ó, fica aumentada de cabeça para cima e aqui de cabeça para baixo. E lá no outro fica diminuída de cabeça para cima, normal. Tudo isso para falar mais ou menos como é que lentes e espelhos se comportam. Existe mais material sobre isso, existe conta que dá para fazer, saber o tamanho das imagens dos objetos e tal, mas a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe.
Um exemplo de lente convergente que você pode usar é um copo d'água. Você pode ver e perceber que de longe os objetos vão ficar invertidos se você olhar através de um copo d'água. E de perto os objetos vão ficar maiores e direitos, tá? Então isso acontece, existe a explicação bonitinha dos raios de luz que eu vou colocar para vocês aí, mas é isso. E aí, tudo isso para falar o quê? Que a nossa córnea e o nosso cristalino funcionam como uma lente convergente. Então, eu queria só mostrar para vocês como é que ficavam essas imagens, porque a gente já sabe que quando vem raios de luz reto, uma lente convergente, ela faz o quê? Ela converge, né? Aí eu só queria mostrar para vocês qual que é a consequência disso para o que a gente de fato vê, né? Que é bem diferente. A gente vê de cabeça para cima, de cabeça para baixo, maior, menor e tal. Então tá. Aí, ou seja, esse é o motivo pelo qual na nossa córnea, quando a imagem forma lá na nossa retina, passa pela córnea e forma na retina, ela forma de cabeça para baixo. Porque nossa córnea tem um formato, ela é feita de um líquido transparente, e ela tem um formato que ela converge os raios. Se ela converge, tal qual essa lente aqui, ela vai, se eu for muito longe dela, formar a imagem de cabeça para baixo. Aqui já está de cabeça para baixo. Tem que ser bem longe mesmo, não consigo esticar meu braço tanto para ela ficar de cabeça para baixo. Mas isso depende da curvatura. E aí, então, a gente tem isso. E aí a gente já pode falar dos problemas, dos defeitos de visão. Deixa eu responder a pergunta da Letícia. Cadê? Tinha uma pergunta que não tinha mais? Não sei. Falam que nós, professora, a gente enxerga mal em comparação aos outros animais? Não, eu não diria. Eu acho que tem animais que enxergam mais tipos de luzes, ou seja, mais frequências do que a gente. Mas eu não sei. Eu acho que também é muito difícil da gente falar essas coisas, porque é muito subjetivo o jeito que a gente interpreta a nossa visão. Esse processo de formar a imagem na parte de trás do olho é ok, a gente entende. Mas o jeito que o cérebro interpreta a imagem é muito... A gente não sabe nem, tipo assim, falar direito, né? A gente não sabe especificar totalmente. Ou comparar direito com os outros, porque a gente não sabe o que a gente estaria vendo. Mas é isso. Eu acho que, tipo assim, a maioria não. Existem animais que têm algumas percepções melhores que a gente e outros piores. Então, isso depende. Vamos lá. Defeitos de visão. Quem aí usa óculos? Algum de vocês usa óculos? Eu imagino que sim. Lembrou que quando eu era criança, eu usava a luz do sol para esquentar minha panelinha de ferro. Isso me vem a pergunta, por que o espelho em contato com a luz queima? Olha, justamente... Então, não sei se você lembra, mas lembra que a gente falou que calor é um tipo de onda eletromagnética igual à luz? Calor é infravermelho. É o mesmo tipo de coisa que a luz é. É uma frequência que a gente não enxerga. Mas ela é uma onda eletromagnética. E tal qual uma onda eletromagnética, ela vai passar pela lente e convergir para um ponto. Então, vai pegar todo o calor, por exemplo, do Sol e convergir para um ponto, formando uma imagem real e também concentrando aqui raios de calor. Ou seja, você consegue realmente esquentar uma coisa com isso, né? Então, é isso aí. Assim como a luz visível se concentra ali, as ondas de infravermelho também se concentram ali. Deixa eu ver o que mais. Então, vocês usam óculos.
Vocês sabem o que vocês têm? Vocês têm miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu estou usando lente de contato agora, mas normalmente eu uso um óculos também. Miopia, astigmatismo. É mais comum mesmo, é miopia. Miopia, astigmatismo. Pois é, a miopia, olha aí o que a gente tem, né? É quando o nosso olho, então, esses defeitos de visão são sempre da nossa lente, do nosso olho. A miopia ou do tamanho do olho. É quando o nosso olho, ele converge demais os raios de luz. Então, ele é uma lente muito convergente, mais do que precisava. Ou seja, aqui você tem a córnea cristalino formando a imagem da velazinha aqui antes da retina. Ó, então você tem dificuldade de enxergar longe. Por que longe? Porque aqui o seu cristalino, para ele te ajudar a enxergar, o cristalino ele muda de tamanho, né? Ele é ajustável. Então você devia conseguir enxergar a qualquer distância. Mas aqui o seu cristalino já está completamente relaxado, que é o que te faz conseguir enxergar mais longe. E mesmo assim, a imagem ainda é formada antes da sua retina. Ou seja, esses raios de luz vão se abrir aqui de novo e você vai ver o negócio embaçado. Tá? Então, é isso que é miopia, quando o seu olho, quando a sua lente converge demais. Pode ser porque o nosso formato do olho é muito largo. E aí, a imagem está sendo formada aqui, né? Então, o olho é muito achatado, né? Muito largo para trás. E aí, forma antes da retina. Como é que a gente corrige isso? Uai, se o olho converge demais, então a gente diverge com uma lente antes da luz entrar no olho. Então a gente conserta com uma lente divergente. Põe uma lente divergente que aí ele não vai convergir tanto e vai conseguir formar a imagem exatamente na retina. Entenderam? Opa. Calma lá, Vigner, que você ficou muito. Isso daí ficou muito. A gente precisa falar no final da aula dessas coisas. Que mais? Tá. Por que você tem dificuldade em ver? Porque seu olho vê antes, é uma má formação no olho. É tipo assim, não é exatamente má formação, aqui é um defeitinho do olho, tipo assim, ele não tá perfeito ali, ele tá maior do que a lente prevê, assim, que ele é, né? Tipo, ele forma a imagem antes do que de onde tá a retina. E aí, quando forma a imagem antes, você vê, tipo, os raios espalhados aqui, você vê embaçado, mas não é. Muita gente tem isso, né? É realmente o formato do olho das pessoas que isso acaba acontecendo. Difícil dar exatamente certinho, né? Mas, e aí a gente corrige com lente divergente. Vocês entenderam? Então, miopia. Na miopia, o olho converge demais, portanto, a gente conserta com lente divergente. Olha, eu não sei nem se vai dar tempo dos exercícios, eu não imaginei que ia demorar todos. Mas, olha, façam os exercícios, viu, gente? E vão para a monitoria, importante. Quando a cirurgia é feita, eles diminuem a córnea do olho. Pode ser, tipo, porque eles tiram um pouco, né? Fica uma lente menorzinha e tal. Eu não sei exatamente como é que funciona a cirurgia, mas eu imagino que seja alguma coisa do tipo. O grau aumenta. Por que o grau aumenta? O grau pode aumentar enquanto você está em desenvolvimento. Então, enquanto você é uma criança, um adolescente, está crescendo, os seus olhos também estão mudando de forma ali, de acordo, ainda estão em desenvolvimento. Então, eles podem mudar de formato, você pode adquirir um defeito de visão desse ao longo da sua infância, sua adolescência, que o olho vai mudando de formato de alguma forma, entendeu? Com crescimento mesmo. E aí, normalmente, quando você chega lá para os 18, 20 anos, para de aumentar. É o que aconteceu comigo, né? Desde que antes até com 17, 18.
Eu comecei a usar lente e parou de aumentar tanto. Então, ó, a hipermetropia. Próxima coisa. Hipermetropia é exatamente o oposto. Você tem dificuldade de enxergar de perto as coisas de perto. Não sei se vocês já viram os pais de vocês olhando um texto e aí fazendo assim para ler, ou então tirando uma foto, né, e fazendo assim para poder enxergar a foto. Porque de perto a pessoa não enxerga, de longe ela enxerga normal. E aí, ó, o que está acontecendo, então? Não enxerga a imagem de perto, porque mesmo com o cristalino completamente esticado, que é o que você devia, que é o que ele faz para você conseguir enxergar de perto, mesmo assim, ele não consegue fazer a imagem se formar aqui. Quando o negócio está mais longe, ele consegue fazer a imagem se formar aqui, porque ele se ajusta de acordo. Mas aqui ele está completamente forçado e mesmo assim a imagem está se formando aqui atrás, tá? A imagem está convergindo pouco, né? O olho converge pouco na hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Então, o que você precisa para corrigir? Uma lente que convirja mais um pouco para você. Se você convergir mais, e a imagem vai se formar certinho na retina, beleza? Então, para corrigir hipermetropia, a gente usa lentes, para corrigir, a gente usa lentes convergentes. Então, lembre, miopia, dificuldade de enxergar longe, o nosso olho converge demais e a gente usa lentes divergentes. E aí, hipermetropia, o olho converge de menos, a gente não enxerga de perto e aí precisa usar uma lente convergente. Tá? E aí tem até um videozinho aqui mostrando como é que seria de fato aqui com os laserzinhos a correção, olha aí. Você tem o olho normal, tá vendo? Aí você tem a lente convergente e a imagem se formando aí. Beleza. Agora um olho míope converge demais. Olho míope converge demais. A gente usa o quê? Uma lente divergente, porque aí, ó, fica certinho no fim da retina, na retina. Agora, hipermetropia. A imagem se forma lá depois da retina. E aí você usa uma lente convergente. Não é que seu olho vê antes. É realmente ele vê lá onde ele vê o que está sendo formado na retina. E a imagem formada na retina não é clara. Ou seja, quando a imagem está diretamente formada na retina, você vê nítido. É como se fosse o foco de uma câmera. E quando não está exatamente em cima da retina, você vê desfocada. Então você continua vendo, mas você vê desfocado. Igualzinho como se fosse o foco de uma câmera mesmo, que você precisa ajustar porque não está funcionando. Toda hora muda o meu grau, dá até raiva. Eu sei como é, meu grau mudava 2 vezes por ano, não dava nem para pagar um óculos. E aí, que mais? Mais 2 coisas que tem. Mas elas são mais simples. Na verdade, elas são mais complicadas, então não são simples de resolver desse jeito. E tem o astigmatismo, que é quando você tem uma visão meio turva, para perto e para longe, e para movimento, fica meio confuso. Eu tenho isso, eu nem sei explicar direito, mas é um negócio que pelo menos para mim, o movimento fica muito ruim, assim, quando tem um filme que as coisas passam muito rápido e tal. Isso, o que é o astigmatismo? É quando o foco da luz não é único na retina. Então, ela forma vários pontos de foco aqui, mais de um. E aí a imagem fica turva, a percepção da imagem. E aí precisa de umas lentes especiais, com uma espessura que varia conforme a deformidade da sua córnea ou do olho, ou cirurgia, né?
Então, o astigmatismo é mais complicado. E a vista cansada, que é a última coisa aqui, é quando é mais uma doença de idade. E quando você fica mais velho, meus dois pais têm isso, eles usam óculos para isso. É que a visão ela fica embaçada para perto, para longe, por quê? Porque os músculos que ajustam o cristalino, né? Os músculos que a gente chama músculos ciliares, eles ficam endurecidos, desgastados mesmo com a idade, com a vida. E aí o cristalino não consegue se ajustar mais muito bem e ele enxerga mais ou menos bem numa certa distância, mas tanto para perto quanto para longe ele não consegue esticar nem relaxar completamente. E aí você precisa usar lentes multifocais, que são lentes que uma parte dela é para longe, outra parte dela é para perto, uma região, outra região. Então isso daqui é vista cansada. De fato é porque os cílios, os músculos ciliares se cansaram de ajustar o cristalino. Ou presbiopia, mesma coisa, tá? Quando dá aquelas doenças, tipo aquela que você vê uma mancha branca no meio do olho. Ah, isso daí já é catarata. Bom, isso daí já eu não sei, na verdade, mas já não é um problema, né? De formato de lente, realmente, que tem a ver com a ótica. O negócio é realmente uma coisa que vem e cobre o seu olho, né? Com aquela coisa branca. E a pessoa vai ficando cega e tal. Mas eu não sei detalhe, não. Eu só sei que quem tem... Parece que quem tem astigmatismo tem que ficar de olho e fazer exames para ver se não tem tendência a ter isso também. Professora, como é que é um olho de uma pessoa daltônica? Muito interessante, boa pergunta. O olho da pessoa daltônica é normal, é parecido com esse. A diferença é o quê? Quais são as células que percebem a cor? São os cones. Então, lembra que a gente viu lá na aula passada? Existem cones e bastonetes. São aquelas células que ficam na retina e que interpretam a imagem e mandam para o cérebro. Os bastonetes, eles enxergam a forma das coisas, o contorno em preto e branco, e os cones enxergam as cores. Então, existe uma deficiência das pessoas daltônicas nas células que percebem a cor, que são os cones. Cor. Tá? E aí, existem diferentes tipos de daltonismo para diferentes tipos de cores, e o mais comum é o que a pessoa não consegue enxergar, o verde e o vermelho. E aí, o verde e o vermelho ficam o quê? Pretos para essa pessoa. Justamente porque preto é aquilo que a gente não... É aquilo que a gente responde quando a gente não vê nada, né? Então, é como se não recebesse. É como se ela não percebesse que existe essa frequência. Tá? Beleza? Não consigo diferenciar com azul para roxo. Isso é daltonismo? Provavelmente não. A gente tem diferentes percepções de cor. E tem gente que consegue enxergar um pouquinho mais de cor, um pouquinho menos, assim, das diferenças. Isso é normal, assim. Costuma ser... Normalmente, o daltonismo é mais quando uma coisa é realmente de uma cor. Tá todo mundo falando, isso aqui é verde. Isso aqui é verde marcador. E você tá enxergando preto. Normalmente, o daltonismo é mais assim, sabe? Mas sempre é bom checar. Beleza. Então, é isso. E aí, mais alguma dúvida? Não sei se eu queria falar mais alguma coisa. Se vocês tiverem curiosidade de ver por que a imagem forma daquele jeito, em lente, em espelho côncavo, espelho convexo, vou passar um videozinho bem completo, que é esse aqui, que ele explica direitinho. Porque só homens têm daltonismo? Porque mulheres carregam genes, mas não... Mulheres têm daltonismo, sim. Eu tenho uma amiga que... Eu tinha uma amiga que ela tinha daltonismo. Eu acho que pode sim, tem. Normalmente. Talvez tenha algum tipo que só tenha em homens, ou seja mais comum em homens, mas as mulheres têm, sim. Opa.
Ceratocone? Já tá ficando pergunta de biologia, né? Cara, eu não sei. Não sei mesmo. Mas deve ficar meio estranha, né? A visão, na verdade. Deve ficar meio. Porque eu já vi uma matéria científica falando que mulheres enxergam mais cores que homens. Pode ser. Isso é. Pois é, porque a faixa de frequência que a gente enxerga, às vezes, pode ser um pouquinho maior, dependendo de cada ser humano, assim. A gente pode flutuar um pouquinho a quantidade de frequência que a gente enxerga. E também que a gente diferencia. Eu diferencio essa cor dessa, assim. E é muito subjetivo, porque a gente não tem como objetivamente comparar o que a gente está enxergando como cor. Então, tipo, a gente chama de azul, eu chamo de azul, você também. É a mesma frequência? É. Será que a gente está vendo do mesmo jeito? Será que o meu azul é verde para você? Não dá para não dá para saber, porque é realmente uma interpretação do cérebro. Agora vocês vão ficar agora vocês vão ficar com isso na cabeça. Será que rosa para mim, o meu rosa é o seu verde? A gente nunca vai saber, porque a gente sempre vai concordar as cores. O nome a gente vai concordar, a gente nunca vai saber se a gente está vendo de verdade a mesma coisa. Olha, eu acho que deve ter um tipo de daltonismo que mulheres não têm. Eu já ouvi falar alguma coisa assim também. Só que eu acho que tem tipos que tem, porque eu já tive uma amiga que tinha daltonismo, então, sei lá. Sobrou um tempinho, então vamos fazer um ou dois exercícios? Vamos lá, começando por esse, então. Vou. Peraí, eu vou fazer aqui as opções. Pergunta. Vão lendo a questão aí, pensando na resposta. Ó, eu coloquei aí no chat, do lado de chat tem escrito polls. E aí tem as opções para vocês responderem. Vocês podem responder a letra correta. Gente, aliás, curiosidade, vocês sabiam que o rosa... Vocês já perceberam que não tem rosa no arco-íris? Não tem rosa no arco-íris. Olha só, rapidinho. Cadê? Deixa eu ver um arco-íris aqui. Tem tanto arco-íris aqui, né? Não tem rosa no arco-íris. Por quê? Porque o rosa, na verdade, é a nossa percepção do vermelho junto com o roxo, da faixa de vermelho junto com a faixa de roxo, com a frequência. E aí a gente enxerga rosa. Por algum motivo, a gente diferencia essa cor rosa como a mistura dessas duas cores. Só curiosidade, enfim. Volta, faz exercício. Então, vocês estão vendo aí, do lado de chat está escrito polls e eu coloquei as opções para vocês marcarem. Ai, gente, eu não vi os nomes para eu colocar na lista de chamadas. Espero que ninguém tenha saído muito cedo. Eu lembro que a Mari estava aqui, eu lembro dela. Mas... Vamos lá. O rosa não existe? Tudo que a gente enxerga existe, né? Mas é realmente uma mistura de frequências entre as frequências que são separadas no arco-íris, que são, tipo, sei lá, as mais naturais, né? O cinza também, tipo, sabe, marrom, sei lá. Mas o rosa, para mim, é mais chocante, porque o rosa, ele é forte, né? Ele é uma cor chocante. Enfim. Então, nessa figura, a gente tem uma das situações que se pode observar a formação de sombras.
Considerando-se o fenômeno representado, é incorreto afirmar o quê? Incorreto, gente. A luz absorvida ou refletida pela superfície de um objeto dá origem à sombra e, nesse caso, não se propaga mais no sentido original de seu movimento. A sombra se forma em uma superfície quando a luz proveniente de uma fonte é interceptada por um obstáculo situado entre a fonte e a superfície. A sombra, uma imagem descolorida de um dado objeto, só se forma em ambientes iluminados e quando a iluminação aumenta, cresce o número de sombras. O tamanho de uma sombra depende tanto do tamanho do objeto quanto da distância entre a fonte de luz e o obstáculo que lhe dá origem. E aí, qual que está errada? Não, não são só as cores primárias, os arco-íris. Não, porque lembra que existem três, que a gente consegue separar três cores primárias. Existem diversos jeitos de separar as cores, de forma que a gente consiga três cores primárias. E esse daqui é um deles, tá? Verde, azul e vermelho. Mas não é só isso que tem no arco-íris. Então, não. É realmente a questão de frequência. Frequências diferentes, assim. Então, eu vou falando logo a resposta dessa daqui. Ó. Essa primeira, a letra A, tá certa. Por quê? A luz é absorvida ou refletida pela superfície do objeto dá origem à sombra. Sim, porque ela é refletida, a parte que bate no objeto é refletida e a parte que não bate no objeto é transmitida, né? Então, toda a luz que não chega num lugar, ela ou foi absorvida pelo objeto ou ela foi refletida, formando a sombra, que é onde não pega a luz. Então, essa daqui está correta. A segunda, a sombra se forma uma superfície quando a luz proveniente é interceptada por obstáculo entre a fonte e a superfície. Certo. Né? A sombra, uma imagem descolorida do dado objeto, certo? Só se forma em ambientes iluminados. Certo. Quando a iluminação aumenta, cresce o número de sombras? Não. Então, essa daqui está errada. Porque o número de sombras não cresce se você aumenta a quantidade de luz. Ela pode surgir uma outra sombra ou penumbra se você adicionar outras luzes, outras fontes de luz, mas aumentar a quantidade de luz não vai aumentar o número de sombras. Ela pode aumentar a própria sombra, ou quão preta é a sombra, né? O tamanho da sombra depende tanto do tamanho do objeto quanto da distância entre a fonte de luz e o obstáculo. Isso mesmo, quando depende da distância, então a sombra pode ser maior se a luz estiver num ângulo mais assim e tal. Então, letra C. Vocês têm dúvidas sobre essa? Vocês entenderam a explicação? O número de sombras não aumenta com a quantidade de luz que eu jogo ali. É sempre... Vai ser uma sombra mesmo, que eu deixo uma luz mais forte ou uma luz fraquinha. Tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Essa daqui, qual que vocês acham que é? Última questão, para a gente encerrar. 4 estudantes foram desafiados a usar os conhecimentos científicos sobre luz e visão para explicar a seguinte situação. Dentro de uma sala iluminada por uma lâmpada acesa, uma pessoa está sentada em uma cadeira e observa com emoção uma fotografia produzida nas últimas férias de verão. Dentre as explicações fornecidas a seguir, identifique aquela que faz uso correto das ideias da ciência. Tá. Opa. Letra A. A energia luminosa proveniente da lâmpada é absorvida pelo olho. O cérebro utiliza essa energia para fazer uma cópia da imagem registrada na foto. Lembra que ele está pedindo a correta? Vamos ver qual que está mais correta, né? Então tá, essa daí, vamos ver. B.
A luz proveniente da lâmpada é refletida pela córnea do olho. A córnea lança essa luz sobre a fotografia, e desse modo inicia-se o processo da visão. Ele está falando o quê? Está falando que a luz vem para o olho, tem um olho aqui, a luz vem para o olho e o olho reflete e bate no objeto. Essa daí tá errada. Né? Porque, na verdade, a luz vai ao contrário, bate aqui e vai para dentro do olho. Vamos lá. A luz proveniente da lâmpada é refletida pela fotografia. A luz refletida penetra no olho e atinge as células especializadas que enviam sinais ao cérebro. Essa daí parece bem legal. D. A presença de luz no ambiente estimula o funcionamento do olho humano. O olho captura a imagem contida na fotografia e permite que a pessoa a observe. Assim, ele não captura a imagem, né? Eu acho que, mesmo que essas aqui você pudesse falar que estão mais ou menos, essa daqui é a que está explicando mais perfeitamente, né, como que acontece o processo de visão. Então, letra C é a resposta correta, beleza? Entenderam? Tudo certo? Então, é isso aí, gente. Façam a lista de exercícios e não esqueçam de ir na monitoria, que é sempre no mesmo dia da aula, dia de quarta-feira. E eu passei essa lista de exercícios maior sobre essas últimas aulas e vocês vão estar bem preparados para o Coltec se vocês fizerem elas. Tá bom? Alguma dúvida? Vou parar de compartilhar aqui. Tem física na prova do Coltec? Tem. Tá dentro de ciências, né? Tem questão de química, física, biologia. Então, essas questões, inclusive, das listas, eu estou tudo fazendo, tudo com questão do Coltec e do Cefet. Eu quase não ponho outras questões, é tudo dessas provas. Então, vocês não estão bem preparados se vocês fizerem as listas, de verdade. Vou parar a gravação aqui.